Em primeiro lugar, muito obrigado, tá, Carlos, por ter aberto esse espaço na tua agenda para me atender. Eu realmente não ando nada bem, né? Inclusive eu quero saber de você se é assim mesmo, se eu tenho como sair dessa situação, né? É muita pressão, é muita pressão. Eu sou o pai de um jovem com deficiência, então eu me sinto muito cobrado, sabe? Pela escola, pela sociedade. É assim mesmo? Eu estou reagindo bem? Eu estou reagindo de uma maneira normal? Eu estou reagindo dentro daquilo que é esperado? Bem, enfim, eu tenho muita autocobrança também, né? Eu me cobro muito, né? E faz sentido eu me cobrar tanto assim? Eu tô num caminho perigoso para mim? Você pode me ajudar? Bem, então, assim, eu sinto medo, né? Eu sinto muito medo. Faz sentido eu sentir tanto medo, porque eu tenho medo sobre o futuro do meu filho, né? Eu não sou eterno, eu não vou estar aqui sempre. Esse medo, ele é plausível? Eu tô muito fora da caixinha? Bem, então, assim, eu fico me perguntando, né, como eu posso ter ajuda, né, e decidi vir fazer a terapia e encontrar aqui ajudas suas para eu conseguir sair desse quadro. Eu vou conseguir sair? Você acha que você consegue me orientar? Você não vai dizer nada? Você não vai responder nenhuma pergunta minha? O espaço da terapia é seu. Fale, desenvolva. O meu papel é ouvir. Ah, tá certo. Mas assim, eu gostaria de me sentir um pouco mais acolhido, sabe? Eu penso que essa seria a proposta de vir para a terapia, não? Você realmente não vai dizer nada. Então eu tô pagando para você me escutar com essa cara de esfinge. É isso. Entendi. Quer dizer, eu acho que entendi. Na verdade, não estou entendendo nada. Terapeuta esfinge, terapeuta egípcio, esse terapeuta autocentrado, sujeito, suposto saber que se coloca nesse local de imparcialidade plena, absoluta, que inclusive invade a fisicalidade, né, o corpo inerte, a expressão posta e congelada. Nos dias de hoje, esse terapeuta realmente consegue estabelecer o para-analítico? Consegue favorecer transferência? Bem, veja, esse vídeo é um vídeo sobre opinião procedimental. Não é sobre crítica formal e absoluta, sobre as praxes de outros colegas. É sobre como eu, Carlos Correia Santos, vejo as coisas e como eu desenvolvo o meu trabalho nesse momento da minha carreira. Eu venho, para quem acompanha meu trabalho sabe, eu venho de formações em psicoterapia, em terapias com feições específicas e diferenciadas. E eu fui construindo o meu modo de ser terapeuta, né? Embora eu não seja lacaniano, Lacan é um nobre, um famoso, um importante psicanalista francês que diz algo que bate fundo em mim, algo que eu professo. Cada terapeuta precisa descobrir o seu jeito de ser terapeuta. O que a gente tem visto é que a gente ainda ecoa na psicanálise, que é a área
sobre a qual eu vou falar mais detidamente aqui, a área de mediação em relação com o paciente sobre a qual eu vou versar nesse vídeo, a gente vê hoje em dia ainda uma psicanálise praticada por alguns colegas que se atém ainda ao formalismo freudiano. É engraçado, eu ainda agora falei que eu não sou lacaniano, talvez eu esteja um pouco mais voltado à essência freudiana do que às práticas lacanianas. No entanto, a psicanálise freudiana ortodoxa, ela precisa ser repensada nos dias de hoje. Tudo opinião deste terapeuta aqui, neste lugar, neste momento, neste cenário de atuação que é aquele que eu vivo. Quando a gente fala da psicanálise freudiana, formal, ortodoxa, a gente está falando da psicanálise na sua gênese, né? No início da sua estruturação, fazem que era preciso realmente um cercamento técnico. Freud precisava impor uma visão, precisava impor uma praxis para que a sua teoria brilhante ganhasse o seu devido lugar e pudesse sobreviver mesmo depois que ele não estivesse aqui. Isso deu certo, isso aconteceu. Mas vieram outros psicanalistas notáveis desdobrando a praxis freudiana e trazendo novos olhares sobre essa abordagem, até porque o mundo mudou, o mundo evoluiu para outras circunstâncias sociais, relacionais, o ser humano evoluiu para outras circunstâncias relacionais e psíquicas, né? Então a abordagem precisa também ser atualizada, penso eu. Para você ter uma ideia, Freud não admitia, achava muito complicada a possibilidade da psicanálise infantil, que logo sua filha Anna Freud vai começar a desenvolver e mostrar caminhos, e Melanie Klein vai trazer também contribuições enormes. Eu sou um psicanalista mais adepto de Erik Erikson, François Douto e Winnicott. E penso que eles trouxeram contribuições sobre o setting psicanalítico que correspondem mais ao meu pensamento, ao pensamento que eu acredito ser o contemporâneo. E claro, nisso também vai pesar, na minha estrada também vai pesar as minhas outras formações, né? Então eu começo na psicoterapia como psicopedagogo. Então eu vou para um setting muito mais intervencional, muito mais propositivo. Depois eu me formo musicoterapeuta, que também me convida a um setting mais propositivo. A psicanálise propõe um processo de investigação psíquica em que o terapeuta tem o papel de se colocar no setting como um auxiliador na jornada do analisando, para que ele se compreenda, para que ele se acesse, para que ele se descubra, se resolva, se trate e se cure. Claro que a gente está falando de uma jornada de delegação ao analisando do poder da sua própria terapia, né? Do seu próprio processo de tratamento. E por isso mesmo a psicanálise é, na minha modesta opinião, fascinante, porque o trabalho está na mão do paciente, o trabalho está na mão do analisando. E essa estratégia de manejo psíquico foi criando para alguns colegas o entendimento de que no setting o papel do psicanalista é de absoluta inércia relacional. Eu discordo um pouco. O meu jeito de me descobrir, de me colocar psicanalista, eu penso que o que procuramos na psicoterapia é o paraanalítico, né? Que é esse duo analista analisando. O que procuramos é o processo de transferência, esse vínculo entre paciente e terapeuta, esse vínculo simbólico que vai deixar o paciente num lugar em que ele consiga acessar as suas questões. O paraanalítico e a transferência solicitam sensação de acolhimento no paciente. Se o paciente não se sente acolhido das formas mais diversas,
Não há um extrato que delimite, que especifique essa sensação de acolhimento. Mas se essa sensação de acolhimento não existe transferência, não existe o paranalítico. Agora, essa sensação de acolhimento, ela é ofertada pelo terapeuta. Ela é ofertada pelo psicanalista. Se ele não oferta uma via que permita ao paciente se sentir acolhido, todos esses pressupostos ficam comprometidos. E eu estou falando da terapia hoje, do setting psicanalítico de hoje, não de como era décadas atrás, no século passado. Eu estou falando sobre essa psicoterapia, sobre essa psicanálise contemporânea, diante das demandas atuais. E a pandemia do coronavírus agudiza tudo isso. Né? A imposição do isolamento, da restrição relacional trazida pela Covid-19 agudiza ainda mais essa circunstância em que o psicanalista precisa estar claramente disponível, né? Fisicamente disponível, mimeticamente disponível, imageticamente disponível para esse paciente. E essa postura de esfinge, essa postura egípcia, essa postura gigantemente neutralizada na cena humana atual, no meu modesto entendimento, compromete muita coisa. É também importante lembrar que a gente vive, eu estou falando do Brasil, a gente vive num país com uma brutal crise de psicoeducação. As pessoas não sabem literalmente como se comportar num setting terapêutico. Não sabem literalmente qual é a propositura daquela teoria e daquela técnica psicoterapêutica. Então eles não entendem que aquela postura psicanalítica construída para supostamente despertar no outro a sua livre associação, eles não entendem que isso é técnica, eles entendem isso como frieza, como não acolhimento, e isso compromete o desenrolar da terapia. Esse é o meu modo de ser psicanalista, cada um tem o seu, e na verdade cada paranalítico desenvolverá a sua feição. O que vocês pensam sobre isso? Essa questão toda, quando a gente envolve pacientes com deficiência, com autismo, com pais de pessoas com síndrome de Down, enfim, o cenário da inclusão, essa característica toda, essa circunstância toda fica ainda mais agudizada. Eu trago nesse vídeo essa proposição de reflexão e deixo para você elaborar. Nunca esquecendo que inclusão, psicanálise, psicoterapia, todos os passos na direção do outro e da saúde mental e emocional do outro são provas de amor e respeito social. Até o próximo vídeo.